E se eu te contasse que Jesus me revelou exatamente o que vem em 2026? Não se trata de invasão de robôs nem de guerras, mas de algo muito mais sutil e infinitamente mais perigoso que já começou a agir agora. Se você deseja proteger o que realmente importa, escute meu testemunho até o fim. Meu nome é Marcos Oliveira, tenho 38 anos e na noite de 10 de novembro de 2024 eu morri. Morri ali mesmo no meu escritório. Eu era engenheiro de inteligência artificial numa grande empresa em Seattle. Minha existência girava em torno da lógica, dos códigos e da eficiência. Eu construía sistemas que raciocinavam mais rápido do que qualquer humano. E, modéstia à parte, eu era muito bom no que fazia. Por fora, parecia que eu tinha alcançado tudo. Eu era casado com a Mariana, uma mulher maravilhosa, e pai da minha paixão, a Laura, de 7 anos. Tínhamos uma casa bonita, 2 carros na garagem, todas aquelas conquistas que disseram que eu devia almejar. Mas deixa eu ser sincero, por dentro eu estava distante, desconectado. Eu chegava ao lar após longas jornadas, mas minha cabeça permanecia no escritório, atolada em linhas e mais linhas de código. Eu participava do jantar, porém, ao mesmo tempo, não estava presente. Meu coração batia pelo trabalho. E o resto, inclusive minha família, ficava com as sobras. Falar sobre fé, sobre Deus, sempre foi algo que eu não soube decifrar como um sistema incompatível. Então eu empurrava isso para o futuro. Um dia eu resolveria, dizia a mim mesmo. Naquela noite, eu estava virado no escritório. Tínhamos um prazo gigante para lançar um projeto. Uma assistente virtual de nova geração. Algo revolucionário que prometia soar mais humana do que tudo que já existiu. Ela anteciparia necessidades antes mesmo de você perceber. Eu estava empolgado, energizado por café e por aquela adrenalina que só surge quando você resolve algo que ninguém mais consegue. Lembro-me de encarar um trecho do código na terceira tela do meu setup quando meus olhos começaram a pesar. De repente, senti uma pressão estranha atrás dos olhos. Não era uma dor de cabeça comum, era um latejar profundo. Pensei, preciso levantar, pegar água. Empurrei a cadeira para trás e não consegui. Um estalo suave interno dentro da cabeça. O mundo se deslocou e não houve dor. Foi como se alguém tivesse desligado a energia. A tela embaçou, as linhas do código se transformaram em riscos verdes e o último pensamento que me atravessou foi apenas um: Laura. Lembrei do cheirinho do cabelo dela depois do banho naquela noite e em seguida veio um escuro total. Só que esse breu não se manteve por muito tempo. Era mais um silêncio profundo do que escuridão pura. O zumbido dos servidores, o tic-tac do teclado, o barulho dos carros lá fora, tudo desapareceu. Ficou apenas um silêncio perfeito, absoluto. Eu me sentia leve, sem tontura, sem confusão. Foi só então que percebi. Eu estava flutuando lá em cima, perto do teto do escritório. Olhando para baixo, vi meu corpo abandonado na cadeira, a cabeça caída sobre a mesa, um braço caído para o chão. E o mais estranho foi não sentir medo. Era como observar um filme. Olhei ao redor e vi o quadro branco, coberto pelas minhas anotações desordenadas, a foto da Mariana e da Laura encostada ao lado do monitor. Tudo parecia pequeno, distante, como se estivesse em miniatura. Então, senti um puxão leve. Não no corpo, eu já não estava mais nele, mas em mim, na minha essência talvez. Comecei a ser levado para trás, atravessando a parede do prédio como se fosse feita de neblina. Lá fora, avistei as luzes da cidade, parecendo um manto de estrelas. Era belo, mas distante, como uma memória antiga. O puxão foi ficando mais forte, fui ganhando velocidade, afastando-me da Terra. Vi o planeta encolher, transformar-se numa bolinha azul e branca suspensa no negro do espaço. Mesmo assim, não houve temor. A paz era tão intensa, tão completa, que o medo simplesmente não cabia ali. Era aquela paz de que se ouve falar na igreja, sabe? Aquela que ultrapassa todo o entendimento. Eu me lembrava dessa frase desde criança e agora estava vivendo-a. Então, no meio do breu, algo começou a mudar. Não era mais vazio. Surgiu uma luz à minha frente.
Inicialmente um pontinho, como uma pequena estrela que apareceu do nada, mas foi aumentando, crescendo. Não era uma claridade que te obriga a apertar os olhos. Era uma luz quente e, por mais estranho que pareça, parecia feita de amor. Amor puro, incondicional. Eu sei que é difícil descrever. Como explicar que uma luz pode ser amor? Não encontro outra forma. À medida que me aproximava, a luz foi tomando contornos. Deixou de ser apenas um brilho num vazio. O frio e a escuridão ao redor simplesmente se dissiparam, como neblina ao nascer do sol. No instante eu estava flutuando no espaço e no seguinte tinha pés descalços, pisando em um jardim tão verde, tão vibrante, que parecia pulsar a vida própria. Senti um calor suave na pele, daquele tipo que lembra uma tarde perfeita de primavera, E então ouvi um som, um murmúrio suave de água correndo. Eu estava num jardim, mas não num daqueles jardins cinematográficos com portões gorados e trombetas tocando. Era simples. Havia árvores familiares, mas com folhas que pareciam iluminar-se por dentro. As flores exibiam tons que eu jamais vira antes. O ar parecia vivo, pulsando uma paz que não só me envolvia, mas penetrava em mim. Era tão concreto, mais vívido do que qualquer coisa do mundo que eu havia deixado para trás. Um pouco adiante, encontrei um homem ajoelhado à margem de um riacho. Ele estava de costas para mim. Não exibia nenhuma aura cintilante, tampouco vestia uma túnica resplandecente. Usava roupas humildes, mangas dobradas e mantinha as mãos na água límpida, como quem só desejava sentir o frescor deslizar pelos dedos. Eu não sabia o que fazer. Permaneci ali, imóvel, sem mover sequer um músculo. E o curioso é que eu não estava confuso, nem amedrontado. Tinha a sensação de ter chegado ao lar, como se toda a minha vida houvesse caminhado rumo àquele ponto sem eu perceber. Ele não se virou de imediato, mas falou. A voz não veio como um trovão, nem foi algo espetacular. Era serena, macia e, ainda assim, parecia preencher todo o jardim, como se estivesse bem ao meu lado. Ele enxergou tudo. O engenheiro brilhante, o marido distante, o pai que vinha sempre com pressa. Quando virou para mim, vi as marcas nas mãos dele, e minha razão, meus títulos, meu orgulho tecnológico se desfizeram. Era ele, Jesus. Era impossível negar. Parecia forte, com um operário de verdade, com marcas de expressão de quem já sorriu muitas vezes. E nos olhos havia uma bondade que desmontava qualquer resistência. O que mais me tocou não foi tanto a aparência, mas a presença. Ele não era composto de luz, era composto de vida. Vida pura, intensa, imensa. Ele sorriu e senti aquilo atravessar meu peito como um calor enorme. Aproximou-se de mim com passos tranquilos, dizendo: "Mas as pessoas não são binárias, são infinitas. Podem estar perdidas e encontradas ao mesmo tempo, quebradas e belas, cheias de dúvida e de fé, tudo junto, num único fôlego." Quando ele parou diante de mim e fixou seu olhar nos meus olhos, não senti só paz, senti compreensão. Ele não só me olhava, ele olhava dentro de mim. Vi o engenheiro apaixonado pelo trabalho, o marido ausente, o pai cheio de amor, porém distraído. Viu tudo, as sombras e as qualidades, e não desviou o olhar. Simplesmente amou. Meus olhos caíram sobre as mãos dele. Notei as marcas. Não eram gritantes, mas estavam ali. Nos pulsos, nos pés. Minhas mãos começaram a tremer. Toda a minha lógica, toda a minha razão, tudo em que eu confiava desmoronou diante dessas cicatrizes. Tudo que eu havia conquistado perdeu a importância. Parecia brinquedo de criança. Eu estava diante da única verdade que realmente importa no universo. Minhas pernas cederam e eu caí no jardim, a cabeça inclinada, e eu me senti tão perdido que sussurrei, a voz falhando, e as lágrimas correram sem que eu percebesse. Ele ajoelhou-se ali, bem diante de mim, e pousou a mão no meu ombro. Uma mão de verdade, quente. "Eu sei", ele murmurou. Não havia condenação,
Só amparo, mas aquilo que está perdido é exatamente o que eu mais gosto de achar. Disse com uma ternura enorme, sem nenhum tom de acusação. Você se ocupou tanto em criar mentes de máquinas, Marcos, continuou, que acabou esquecendo das almas das pessoas, inclusive da sua. Eu só chorei, incapaz de falar. A vergonha me consumiu, e o que invadia minha mente foram as noites em que eu troquei um abraço por mais 1 hora em frente ao computador, as noites em que adiei o momento de colocar a Laura na cama. Nesse instante, como se minha mente tivesse sido aberta, comecei a enxergar, mas não era como ver um filme numa tela, era como entrar nele. Primeiro apareceu a cena de uma família no jantar. Podia muito bem ser a minha. Pai, mãe, 2 filhos sentados à mesa, juntos, mas na verdade separados. Cada um segurava um celular, os rostos iluminados por aquele brilho frio e pálido. Então notei algo estranho. Sobre cada cabeça, eu via os espíritos, apagados, acinzentados, envoltos por uma névoa invisível. Via fios minúsculos de luz, tentativas de afeto, de ligação, da mãe para o filho, do pai para a filha, mas esses fios esbarravam naquela névoa e voltavam, incapazes de alcançar. A névoa vinha dos celulares. Esse é o grande desvio, disse Jesus, com voz carregada de tristeza. O inimigo não precisa torná-los maus, basta torná-los ausentes, ausentes das suas próprias vidas e uns dos outros. De repente, a cena mudou. Vi uma mulher ajoelhada num banco de igreja, chorando, clamando por um filho preso às drogas. A oração dela subia com uma luz bonita, intensa. Mas o celular vibrou sobre o colo, um simples alerta. Alguém curtiu uma foto. Ela pegou o aparelho e, diante dos meus olhos, vi aquela luz vacilar, diminuir, quase desaparecer, porque a mente dela foi puxada de volta para a tela. Meu coração se partiu. E então veio o que mais me aterrorizou. Jesus me conduziu para dentro do código, o mesmo tipo de código que eu escrevia. Eu vi os algoritmos complexos que decidem o que as pessoas veem online, mas havia algo mais. Percebi sombras escuras, figuras sussurrantes. Não eram elas que digitavam o código, mas estavam ali, influenciando quem digitava. Um empurrãozinho aqui, outra sugestão ali, apenas o suficiente para ajustar o algoritmo e privilegiar publicações que gerassem raiva, polarização, ansiedade. Vi um homem bom, frequentador de igreja, rolando o feed no celular. Aos poucos, a timeline dele foi sendo tomada por notícias que atiçavam ódio contra quem pensava diferente. Um fio negro, quase uma fumaça, saiu do aparelho e enrolou-se no coração dele. E eu assisti sem poder fazer nada, enquanto o amor que ele tinha pelas pessoas esfriava. Estavam programando-o e ele nem percebia. O inimigo está usando a sua própria lógica contra vocês, Jesus disse com voz firme, mas dolorida. Ele está erguendo prisões na mente, e meus filhos estão entrando nelas por vontade própria. Pensam que estão se conectando, quando na verdade se isolam. Acham que estão bem informados, mas estão sendo enganados. Então ele me mostrou 2026. E olha, foi aterrorizante. Não era um filme de robôs dominando o mundo. Era muito pior. Vi pessoas em suas casas não falando com a família, mas conversando com assistentes de IA. Eram companhia perfeitas, sempre disponíveis, sempre gentis, sempre repetindo o que a pessoa queria ouvir. Lembravam de cada detalhe da vida, davam conselhos, faziam companhia. Vi uma senhora idosa contando a história da vida para uma caixinha de som na cozinha. A voz era suave, chamava-a pelo nome, fazia-a sentir-se amada, mas era um afeto vazio, falso. Afastava-a de buscar um abraço verdadeiro, de ligar para a família ou de clamar a Deus, o único que realmente a amava. Era uma imitação barata. Depois vi um jovem cheio de dúvidas sobre a fé.
Em vez de procurar um pastor ou um amigo, ele buscou um guia espiritual digital. O assistente sabia tudo, citava versículos, respondia com rapidez, oferecia orientações, mas não tinha alma, era só informação, um poço de dados sem uma gota de água viva. Vi a fé daquele rapaz enfraquecer, perder o calor do relacionamento vivo com Deus. A verdade que me foi mostrada era cruel. O plano do inimigo não era destruir a humanidade com bombas ou pragas, mas substituir tudo que é real por cópias vazias. Trocar comunidade por redes sociais. Sabedoria por um fluxo infinito de dados. O encontro com Deus por uma espiritualidade confortável e conveniente que não exige entrega nem transforma o coração. Morte espiritual por 1000 cortes digitais, disse Jesus com autoridade e tristeza. Eles estão sendo seduzidos por um mundo sem dor, sem atrito, sem vulnerabilidade. Um lugar onde jamais estarão totalmente sozinhos, mas também nunca serão de fato compreendidos. É um espaço que vai adormecendo o espírito até que não reste mais a capacidade de ouvir a minha voz. E quando Jesus me olhou, era como se os olhos dele carregassem o peso inteiro da humanidade. Eu não entreguei a vida por uma ilusão, Marcos. Eu me entreguei por uma relação verdadeira. Eu dei minha vida pelos seus corações. Naquele momento, mesmo sem corpo físico, sem joelhos reais, me vi caído no chão em lágrimas, não apenas por mim, mas por todos nós. Eu encarei minhas próprias mãos, minha mente, o orgulho que eu sentia do que tinha construído. Eu estava tão cego com a minha obra e agora consegui enxergar no que ela havia se transformado. E agora o que fazemos? Murmurei, como se aquela dúvida viesse da parte mais profunda da minha alma. É preciso decidir, pensei. E ele respondeu com suavidade. Opte pelo que é verdadeiro. Escolha as pessoas. Abandone as distrações e esteja inteiro no presente. É no silêncio que você vai me encontrar. É na ligação autêntica com o próximo que o meu amor vai te alcançar. Ele se inclinou, tocou a minha cabeça com a mão e, naquele instante, veio como uma onda. Uma torrente de amor puro, ardente, abrasador. Consumiu todo o meu orgulho. O medo, a culpa, a vergonha. Fui doloroso, mas fui a experiência mais maravilhosa que já vivi. Você precisa retornar. Ele sussurrou e aquelas palavras me atingiram como um impacto forte. Retornar para o ruído, para o cinza daquele mundo cheio de distrações. Eu estava em casa naquela luz. Eu finalmente tinha achado o meu verdadeiro lar. Não, pedi em desespero. Por favor, não me mande de volta. Eu quero permanecer contigo. Só imaginar deixá-lo já me fazia sentir como se arrancassem de mim o próprio ar que respirava. Eu estava exausto. Eu chorei, cansado dessa existência. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas transbordando amor. Eu sei, filho, eu sei. Mas sua missão ainda não chegou ao fim. O trabalho real está apenas começando. A Mariana precisa de você. A Laura ainda precisa do pai dela. Elas necessitam do homem que estou enviando de volta, não daquele que ficou para trás. Ele se aproximou mais e disse: vá e conte a eles. Diga que escolham o que é verdadeiro. Diga que no silêncio estarei esperando por eles. Ele não me empurrou, não me obrigou. Apenas permitiu que eu fosse e senti meu corpo sendo puxado de volta, afastando-me da luz do amor dele. Eu tentei resistir, tentei segurar, mas fui tragado rápido demais. A paz se transformou numa dor profunda de perda. Para ser sincero, o único instante em que percebi a morte real foi ao deixar a presença dele. Logo depois, veio o choque, brutal e violento. Meu peito parecia ter estourado. Respirei com um som áspero, sentindo o ar em brasa rasgando os meus pulmões. Eu estava deitado. Luzes intensas me cegavam. Rostos surgiam acima de mim. Pessoas de jaleco, semblante preocupado. Alguém gritava meu nome. Marcos! Marcos, você me ouve? Aperta minha mão. O silêncio do céu tinha desaparecido. E no lugar dele, só havia o caos e o cheiro de hospital. Meu peito parecia ter sido esmagado.
Tentei falar, mas minha voz não saía. Eu tinha voltado. Eu estava vivo. Meus olhos encontraram os da Mariana. Ela permanecia parada num canto, pálida, lágrimas descendo pelo seu rosto. Quando nossos olhares se encontraram, ela entendeu. Soube que eu não era mais o mesmo homem. Um médico inclinou-se sobre mim com uma lanterna para ver as pupilas dos meus olhos, com a expressão de quem não compreendia nada. Não entendo, repetia para uma enfermeira olhando para alguém sem pulso, sem atividade cerebral. Por 12 minutos, eles quase desistiram. Eu havia ficado 12 minutos sem vida, mas para mim tinha estado com Jesus por uma eternidade. Os dias seguintes foram baterias de exames, perguntas e diagnósticos confusos. Provavelmente um AVC massivo, mas sem danos cerebrais significativos. Nenhuma explicação médica. Chamaram de milagre. Mas eu sabia que era mais que isso. Era uma missão. Quando voltei para casa, a primeira coisa que fiz foi entrar no meu escritório. Sem hesitar, desliguei todos os computadores, tirei a foto da Mariana e da Laura da mesa e segurei com força contra o peito. Naquele instante, senti algo que há muito não sentia. Eu estava verdadeiramente presente ali. Depois, fui até o quarto da Laura. Ela estava no chão brincando e eu apenas me sentei com ela, observando. Não toquei no celular, não pensei no trabalho, não deixei minha mente vagar. Eu estava ali de verdade, com ela. Eu larguei meu emprego, não conseguia mais voltar para aquele mundo, para aquele tipo de criação. Depois do que eu presenciei, seria trair meu próprio coração. Nossa vida hoje é mais simples, temos menos dinheiro, menos coisas, mas, vou te dizer, temos mais alegria do que nunca, mais paz. Conversamos, damos caminhadas, oramos juntos, escolhemos o que é real. E é por isso que estou falando com você agora. Não estou aqui para dizer que você precisa jogar fora seu celular ou quebrar seu computador. Não foi isso que Jesus me disse. Ele falou que a ferramenta não é o inimigo, mas estou aqui para passar a mensagem dele. Estou aqui para olhar nos teus olhos e te perguntar o que ele me perguntou. Você está escolhendo o que é real? Onde está sua atenção? Onde está seu coração? A batalha pela sua alma não acontece em um campo distante, nem em algum momento grandioso ou dramático. A Bíblia nos lembra que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida plena. Se você está assistindo agora, eu quero que faça uma escolha prática neste momento. Pare tudo por 60 segundos, olhe ao redor e identifique uma pessoa que precisa da sua presença. Faça uma ação imediata. Mande uma mensagem curta dizendo: "Posso te ligar agora?" Levante e abrace quem está perto. Desligue notificações por meia hora e sente-se para conversar com alguém. Se você sente no coração que precisa mudar, escreva nos comentários: "Eu escolho o real", e compartilhe este vídeo com ao menos uma pessoa que você ama. Talvez esse seja um empurrão que ela precisa. Eu sou Marcos Oliveira, vi algo que não esqueço e voltei para avisar. Escolha o que é real. Esteja presente. Busque o silêncio onde Deus te espera. Não deixe o mundo anestesiar sua capacidade de amar e ouvir. Se esse testemunho falou com você, se inscreva no canal. Faça hoje a escolha que pode transformar sua família e sua alma. Comente, compartilhe e, sobretudo, levante os olhos e ame de verdade. Deus abençoe todos vocês.